vocês? Eu sou a Nanda e no vídeo de hoje eu vou dar 10 dicas para vocês, de como manter a casa organizada e, consequentemente, ter uma rotina mais leve. Afinal de contas, minha gente, quem consegue ter uma rotina leve, descansar com a casa toda bagunçada, aquele seu lugar no mundo, que é aonde você vive, As dicas do vídeo de hoje estão muito legais, Eu separei com todo cuidado, de forma que realmente facilitasse e ajudasse vocês. E são coisas que geralmente no dia a dia, na hora da correria, você acaba não percebendo que até mesmo a curto prazo, você fazendo isso iria te ajudar bastante. Tarefas de casa não é fácil, temos aí 1001 coisas para fazer. E se a gente não prestar atenção em como a gente está lidando com isso, isso acaba afetando a nossa vida, acaba afetando a gente, a nossa forma de viver. Afinal de contas, é uma coisa que está ligada ali 24 horas com você, Principalmente para quem é dona de casa, sabe do que eu estou falando. E não é só questão de organização de casa, mas mexe também muito com o seu interior. Pelo menos comigo é assim. Quando a casa está organizada, para mim, eu sinto uma paz interior muito grande. E quando está desorganizada, parece que toda a minha vida está bagunçada. Então, se você sente isso também, pega essas dicas aí e começa a colocar em prática, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Então, minha gente, vou colocar aqui meu óculos, que eu fico mais à vontade para conversar com vocês. E a primeira dica é: se organize você própria. Não tem como, a gente querer organizar outras partes da nossa vida se a gente própria não é organizada, Então, pense em tudo que normalmente você costuma fazer durante o dia e separe horários para sua rotina diária. Como, por exemplo, determinado horário para fazer as tarefas de casa. A hora do trabalho, para quem trabalha em casa, é essencial ser determinada também. Para quem trabalha fora, não, que já tem um horário certinho ali para cumprir. Mas para quem trabalha em casa, às vezes começa a misturar a hora do trabalho com a sua vida pessoal, E quando você vem ver, tá tudo amontoado e você não tem uma separação das coisas, Que para mim isso é essencial. Afinal de contas, é de organização que a gente está falando. Hora para o almoço, hora para fazer alguma atividade. Por exemplo, uma academia ou uma caminhada, alguma coisa que você costuma fazer. Hora de descansar, hora de dormir. Tudo isso é essencial para a nossa vida e também para a nossa saúde. Você não precisa virar um robô, Mas ter rotina é isso. É você saber o que precisa ser feito naquele horário específico e isso virar um hábito. Para que você possa, administrar melhor o seu tempo e sabendo administrar o seu tempo, fazendo aquilo que é importante, você vai ter mais qualidade de vida e, consequentemente, uma vida, uma rotina mais leve, A dica número 2 é: tenha um cronograma de faxina. Para mim, ter um cronograma de faxina é ter qualidade de vida. Você administra muito bem ali o que é que você tem para fazer, tem as suas tarefas todas em dias, não acumula as coisas, e não acaba se sobrecarregando. Afinal de contas, se você pensa como eu, não tem como você fugir das tarefas de casa, deixar a sua casa suja ou toda bagunçada e ter uma vida leve desse jeito. Porque, como eu falei pra vocês, eu acho que essas duas coisas estão interligadas, Para você estar com o seu interior bem, você precisa, no mínimo, olhar ao seu redor e ter um lugar para descansar limpo. Não só para descansar, mas para trabalhar ou fazer qualquer coisa. Isso ajuda muito o nosso interior. Então, não dá para ter uma vida leve na sujeira. Então, cabe a você organizar as diversas coisas, que tem para fazer em uma casa e dividir de uma forma que fique leve para você, para poder ter essas tarefas sempre em dias, de uma forma que não se sobrecarregue. E eu não vejo uma forma
forma melhor de fazer isso do que com o cronograma de faxina. Se você tem dúvidas sobre o cronograma de faxina, foi o primeiro vídeo desse ano que eu postei aqui no canal falando sobre isso. Lá eu dei várias dicas, né? Falei como eu monto o meu cronograma anual e já deixo um planejamento certo, né, para o ano todo, mas você também pode fazer da sua forma, do jeito que você se adapta melhor, pegando essas dicas. Você pode fazer tanto mensal como semanal também, da forma que for melhor para você. Então, eu vou deixar esse vídeo no final deste aqui. Se caso você se interessar, dá uma olhada nesse vídeo que realmente está muito legal, com várias dicas muito boas. E eu tenho certeza que com ele você vai montar o melhor cronograma, né, adaptado para você e para sua necessidade. A dica número 3 é: se organize. Veja no dia anterior o que é que precisa ser feito amanhã. Ou seja, quando você faz uma análise das tarefas que você precisa fazer no outro dia, quando você acorda, né, naquele momento de fazer as tarefas, você não precisa estar pensando o que é que você tem que fazer, o que é que você vai fazer e, consequentemente, você não perde tempo com isso, né? Você já tem meio que um planejamento na sua cabeça, né? E isso ajuda bastante em várias tarefas também, como, por exemplo, quando você precisa cozinhar feijão, né? Aqui mesmo em casa eu cozinho para a semana toda, então feijão é uma coisa que você tem que deixar de molho. Então, se você souber que você precisa fazer isso no outro dia, você já deixa de uma forma que vai facilitar para o outro dia, e no outro dia você já vai logo fazer. Você não precisa estar esperando aquele tempo que é necessário para fazer aquilo. Ou seja, esse é um dos exemplos, né, que você consegue adiantar muito a sua vida quando você se planeja no dia anterior. Então, antes do dia acabar, faz uma análise ali, o que é que eu preciso, o que é que eu tenho necessidade de fazer amanhã, porque aí quando você acordar, você já vai saber o que você tem para fazer, e isso otimiza muito o nosso tempo, né? Isso acontece quando a gente tem um cronograma de faxina, né? Que você já sabe a tarefa doméstica que você tem ali para fazer e você simplesmente vai lá e faz, não precisa estar perdendo tempo analisando o que é mais importante para fazer hoje e ainda pensando nas outras milhões de tarefas para fazer nos outros dias. A quarta dica é essencial para ter uma casa organizada e é: defina um local para cada coisa da sua casa. Chaves, carregador de celular, panos de faxina, ou seja lá do que for, panelas, papelaria, produtos de limpeza, documentos, tudo, qualquer coisa precisa ter o seu lugar na sua casa. Pense nas milhões de coisas, de itens que tem na sua casa. E se você não tem o costume de colocar sempre as mesmas coisas nos mesmos lugares, quando você precisa de uma coisa que você não usa muito diariamente, é muito difícil de encontrar, né? Você sai revirando a casa toda. Então, se você já sabe qual é o lugar ideal para cada coisa, qual é o lugar certinho para cada coisa, então você imediatamente você pensa: ah, isso faz parte da categoria tal, então certamente deve estar naquele lugar. Então você vai lá e vê que realmente estava naquele lugar que você guardou, ó, faz muito tempo. Isso é uma das melhores organizações que se pode fazer numa casa. A quinta dica ajuda bastante para essa quarta dica, que é você usar organizadores. Eu gosto bastante de organizadores e eu aconselho você usar organizadores em tudo que você puder. Aqui eu uso um cestinho para colocar todos os carregadores de celulares, né? Que a gente usa bastante celular aqui. Então eu pego aquele cestinho, coloco lá no quarto embaixo de uma tomada. Então, toda vez que tem que carregar um celular, só é pegar ali no cestinho, já coloca na tomada e quando tira já coloca lá dentro de novo. Então isso realmente ajudou bastante aqui em casa, porque antes não tinha lugar para colocar os carregadores, né? E para poder colocar um celular na tomada, a pessoa ainda ia ter que ir procurar um carregador, nem saber em que lugar da casa deixou. Esses são pequenos problemas, né, que você pode ir eliminando da sua vida e tornando uma vida mais leve, né? Porque afinal de contas, se você for juntar um probleminha com outro probleminha com outro probleminha, no final do dia você vai estar
estressada, perdido bastante tempo que você poderia estar investindo em coisas de valores e perdendo a sua qualidade de vida. Sexto, para colocar roupa suja, para você também não sair colocando em todos os lugares da casa, tenha um lugar certo. Peças pequenas, né, como eu dei um exemplo dos carregadores, também serve para outros itens que você tem aí. Organizadores nos armários é vida, porque você não tem que estar tendo problema na hora de pegar alguma coisa ou guardar alguma coisa, tanto nos armários da cozinha como no restante da casa, como no guarda-roupa também. A sexta dica é o que faz sentido para a quarta dica: colocar tudo no seu devido lugar assim que terminar de usar. Essa dica eu venho cada vez mais colocando em prática aqui em casa, e isso ajuda bastante a manter sempre a casa organizada, porque muitas vezes a gente pensa, não, vou usar isso aqui, estou com pressa e deixo aqui mesmo e depois eu guardo. Quando você vem ver, sua casa está numa zona. Então, essa dica é muito valiosa para se colocar em prática. Não adianta, né, as coisas já terem o seu lugar certo de ficar se você não coloca ou acumula para colocar depois. Isso só acaba sobrecarregando você. Então, assim que você terminar de usar, você pegue imediatamente e já coloque aquelas coisas nos seus devidos lugares, porque assim você não acumula coisas, mantém sua casa sempre organizada e também não se sobrecarrega para guardar depois. E minha gente, se você já estiver, né, gostando das dicas, então deixa aí o seu like, porque ajuda muito, né, e é essencial. A dica número 7, né, é uma dica um pouco difícil, porque meio que não depende muito de você, ao mesmo tempo que depende também, que é disciplinar as pessoas de casa a também organizar a casa. Por exemplo, se você tem um lugar definido para colocar uma coisa, todos da casa precisam ser orientados para colocar aquela coisa naquele lugar, porque não tem como uma pessoa sozinha dar conta de milhões de tarefas que tem para fazer numa casa e ainda tá organizando bagunça dos outros. Assim você não consegue dar conta do que você tem para fazer e você sempre vai acabar se sobrecarregando, porque não tem como. Já basta tudo que fica na responsabilidade da gente fazer, né? Então oriente as pessoas que moram com você a fazer isso também. Dependendo da sua família, né? Às vezes pode não ser uma tarefa fácil, mas você tem que fazer isso por você, porque não é justo que você se sobrecarregue para dar conta de todo mundo, sendo que você também é ser humano, você também precisa do seu tempo. Então, procure fazer firmemente essa orientação, que isso já vai aliviar bastante nas coisas que você tem para fazer. A oitava dica é, se acontecer algum acidente, você imediatamente vá lá e limpe ou organize aquilo. Como por exemplo, né? Às vezes a gente pode estar cozinhando e derruba alguma coisa ali no chão e suja tudo. Então você pare tudo que está fazendo, vá lá e limpe logo aquilo. Porque se você deixar para fazer depois, isso só vai tendo um acúmulo de bagunça cada vez mais e vai sobrecarregar você e vai deixar você estressada. Então, quando acontecer algum acidente, você derrubar alguma coisa, pare tudo que está fazendo, vá lá, limpe e organize aquela tarefa e se livre logo daquilo. Muitas vezes, né, aquela coisa não demora nem tanto tempo assim para fazer e a gente fica na cabeça de fazer depois e juntando aquele monte de coisinhas, né, acaba virando uma bola de neve. Então, se livre logo daquilo e elimine essa tarefa de uma vez por todas para você não estar aí acumulando coisas. E com isso já entramos na dica número 9, que é não acumule coisas para fazer. Faz o quanto antes você puder fazer, melhor. Se tem aquilo para fazer, você vai lá e faz. Como, por exemplo, a questão de dobrar roupas, né? Assim que você lava, se você puder naquele tempo, se você vê que tem uma brechinha ali, você pode dobra logo aquelas roupas, porque isso é muito perigoso. Às vezes você vai colocando ali, quando você vê tá uma bola de neve desse tamanho, você tem que passar horas dobrando roupa só naquela tarefa e acaba ficando uma coisa muito chata.
Fora que a casa fica desorganizada quando você tem aquela pilha ali de roupa para fazer, né? É mais uma tarefa que você fica na cabeça que você tem para fazer. Então, tome isso como exemplo e aplique a outras coisas na sua casa. Essa última dica, minha gente, é muito valiosa, que é no final do dia você tirar 10 minutos para sair pela casa colocando aquelas coisas que ficou fora do lugar no seu lugar. Isso auxilia bastante você. Se ao longo do dia você vem cumprindo, né, as dicas que eu falei para você, no final do dia não vai ter tanta bagunça assim. E mesmo que tenha, você tirando 10 minutos do seu dia para fazer aquela organização, você vai ver o quanto isso vai mudar, o quanto vai melhorar e o quanto de coisas, né, você vai deixar de estar acumulando. Porque, como eu falei pra vocês, tem coisas que nem levam tanto tempo assim. Então, tirando esses 10 minutos no final do dia e saindo pela casa, olhando tudo que tá fora do lugar e já deixando organizado, ao passar dos dias, você vai perceber o quanto isso vai te ajudando a manter a sua casa mais organizada. E é isso, minha gente. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado dessas dicas, né? São dicas muito boas, valiosas, que dá pra você aplicar aí no seu dia a dia, sem muita burocracia, né? Apenas com um pouco de disciplina e que muitas vezes na correria do dia a dia você não percebe que você poderia fazer isso para ajudar você própria. E se você conhece alguém, né, e quer ajudar essa pessoa, compartilha aí esse vídeo com ela, né, para ela ter essas dicas. É muito bom a gente aprender coisas que acrescentam na nossa vida, né? Se eu ver que vocês gostaram desse vídeo, né, eu trago mais vídeos falando sobre isso. Tem muito mais dicas que ajudam a gente, então comenta aqui embaixo o que foi que você achou, se você já faz alguma dessas dicas, se você já pratica aí na sua casa. E é isso, fiquem com Deus e até mais. Tchau!